Oi, pessoal do primeiro ano, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de física, estamos no caderno 4 e hoje nós vamos estudar a aula 69, só que antes eu vou dar uma recordada na aula 67, 68, porque a 69 é uma continuação e é bom a gente recordar alguns conceitos que eu julgo muito importantes para a continuação da aula 69, ok? Antes, vamos ouvir essa dica musical aqui, ó, que é sensacional, hein, ó. Ouçam mais tarde com calma, muito boa, hein? Bom, vimos na aula 67 o conceito de trabalho, energia em trânsito. Então, eu coloquei um exemplo aqui de uma pessoa empurrando um armário, e este armário sofre um deslocamento na mesma direção e sentido da força aplicada. Nós dizemos que esta força realizou um trabalho. Representamos trabalho pela letra grega tal. No computador, quando a gente digita a letra grega tal, ela aparece assim, ó. Mas eu, manualmente, quando faço a letra, eu faço ela desta maneira, ó. Eu desenhei para vocês. Parece uma letra C um pouco mais enfeitada, né? Esta letra grega é chamada tal, tá? No computador, como eu falei, ela aparece assim. Então, nos nossos próximos exercícios, ela vai aparecer assim. Você pode também chamar trabalho, representar trabalho pela letra T, e tem muitos vestibulares que até representam trabalho pela letra grega ômega, que para nós parece um W, tá? Então, ele pode aparecer em qualquer exercício, em qualquer vestibular, desta maneira, assim, assim ou assim. No caderno de vocês está a letra grega tal, só que ela fica assim, ok? Muito bem. Então, vamos voltar aqui, ó. Empurrei um armário, apliquei uma força horizontal para a direita. Este armário deslocou-se horizontalmente para a direita também. Então, a força que eu apliquei realizou um trabalho. O trabalho é dado pelo produto da força aplicada pelo deslocamento, ok? Na verdade, a fórmula do trabalho é trabalho, força vezes deslocamento, vezes o cosseno do ângulo, ângulo formado entre a força e o deslocamento. Então, se a força está para lá, e o deslocamento estiver para lá, ó, formando um ângulo, então aqui entra o cosseno do ângulo, ok? Nesse caso aqui, ó, nesse exemplo que eu dei, o ângulo entre a força e o deslocamento é zero. O cosseno de zero é 1. Então, a fórmula resume-se em força vezes deslocamento. Toda vez que a força e o deslocamento têm mesma direção e mesmo sentido, vocês já podem colocar direto o trabalho força vezes deslocamento. A força é dada em Newton, deslocamento é dado em metro, Newton vezes metro seria a unidade do trabalho. Só que essa unidade Newton vezes metro foi batizada como sendo Joule, abreviado por J. Portanto, no sistema internacional, trabalho é dado em Joule, ok? Trabalho do peso. Eu tenho aqui agora um objeto qualquer. Este objeto vai ser solto de uma determinada altura. A força peso, que é a força de ação da gravidade, puxa esse objeto para baixo. Há deslocamento, porque ele cai de uma altura H. Há aplicação de uma força. Tem força, tem deslocamento, vai haver trabalho, ok? O trabalho do peso, ó, representado por tal P, é exatamente o produto do peso deste objeto vezes a altura. Aqui no lugar do peso, vocês podem trocar, inclusive, por m vezes g, massa vezes aceleração da gravidade. Objeto caindo, trabalho do peso positivo. Joguei um objeto para cima, o trabalho do peso na subida é
negativo. Então, está aqui, descendo o trabalho positivo, subindo o trabalho negativo. Então, fiz um resumão da aula 67. Aula 68, energia cinética, página 68 do caderno 4. Veja bem, um objeto, um automóvel, por exemplo, está se movendo com uma determinada velocidade. Ele tem uma energia de movimento. Essa energia nós chamamos de energia cinética. Do que depende a energia cinética? Da massa do objeto e da sua velocidade. Nós calculamos a energia cinética como massa, velocidade ao quadrado, dividido por 2. Portanto, um corpo em repouso, parado, velocidade zero em relação a um determinado referencial, é claro, ele não possui velocidade, ele não possui energia de movimento, ele não possui energia cinética. Sua energia cinética é igual a zero, ok? Então, para haver energia cinética, é preciso ter velocidade. Unidade da massa, quilograma no Sistema Internacional, velocidade, metro por segundo, energia cinética também é dada em joule. Então, vamos ver um exemplo aqui, rapidinho, de aplicação, ó. Qual a energia cinética deste carrinho aqui, ó, que tem massa 1 tonelada, e está caminhando com velocidade constante, 72 km por hora. Se ele tem velocidade, ele tem energia de movimento, ele tem energia cinética. Vamos arrumar as unidades. Massa, 1 tonelada, 1.000 quilogramas. Velocidade, 72 km por hora, dividir por 3,6, 20 metros por segundo. Massa, 1.000, tá aqui, troquei a massa por 1.000. V ao quadrado. A velocidade é 20 ao quadrado, 400 sobre 2. 1.000 dividido por 2, 500 vezes 400, 200.000 joules. Aí eu vou colocar isso em notação científica. Então, eu vou andar com a vírgula, ó. 0, 1, 2, 3, 4, 5. 2, 10 a quinta, joules, é a energia cinética deste automóvel, ok? Depois, nessa mesma aula, nós vimos o teorema da energia cinética. Então, veja bem, você tem aqui, ó, um rapaz empurrando um carrinho, a massa do carrinho e tudo que tem dentro, massa M. Ele sofre um deslocamento, ó, o carrinho vem desta posição até esta posição. A aplicação da força a deslocamento, a realização de um trabalho. Muito bem. Só que em muitos casos o problema não fornece para vocês nem a força e nem o deslocamento e pede o trabalho dessa força. Mas o que ele fornece? A massa do carrinho, a massa do objeto, no caso, com tudo que tem dentro, fornece a velocidade inicial e fornece a velocidade final. Então, você pode calcular o trabalho da mesma maneira, só que por um outro método, que é o teorema da energia cinética, que foi deduzido na aula 68, tá? Eu só estou revisando. O trabalho pode ser calculado como sendo, ó, variação da energia cinética. O que é variação? É a energia cinética final menos energia cinética inicial. O que é energia cinética final? Massa desse carrinho, velocidade final ao quadrado sobre 2, menos o que é energia cinética inicial? A massa do carrinho, velocidade inicial ao quadrado sobre 2. Então, se ele forneceu para você a massa, velocidade inicial e velocidade final, você pode calcular o trabalho mesmo sem conhecer a força e sem conhecer o deslocamento, fazendo pelo teorema da energia cinética.
energia cinética final menos a inicial, beleza? Então, vocês aprenderam já 2 métodos para o cálculo do trabalho. A aula 69, que é a aula de hoje, ela ensina um terceiro método para o cálculo do trabalho, que é o método gráfico. Então, se você tem uma força que, por exemplo, vai variando em função do deslocamento, toda vez que você tiver o gráfico da força em função do deslocamento, fica muito fácil calcular o trabalho, basta fazer a área da figura, ok? Então, o trabalho é a área da figura, mas tem que ser o gráfico da força, no caso em newtons, que é sistema internacional, em função do deslocamento, que é em metros, que é sistema internacional. Esse exemplo aqui, essa figura é um trapézio. Então, eu vou fazer pela área do trapézio, base maior mais base menor, vezes a altura dividido por 2. Cuidado que esse trapézio, ele não está assim, em pé. Isso aqui é um trapézio. Base maior, base menor, as bases são sempre paralelas, e a altura. Esse trapézio da figura, ele está assim, em pé. A base maior e a base menor estão aqui na vertical, e a altura está aqui, na horizontal. Esse trapézio está ao contrário, tá? Então, está aqui, a base maior do trapézio, é tudo isso aqui, vale 100, está aqui, troquei a base maior por 100. A base menor, paralela à base maior, é esse pedacinho aqui, vale 20. Troquei a base menor, o Bzinho, por 20. Como ele está deitado, a altura está aqui na horizontal. Isso aqui que eu estou mostrando é a altura, vale 5, sobre 2. 100 mais 20, 120 vezes 5 sobre 2. 120 dividido por 2, 60 vezes 5, trabalho 300 joules. Pronto, achei o trabalho da força através da área da figura. Então, nas aulas 67, 68, 69, vocês aprenderam os 3 métodos para o cálculo do trabalho. Na aula 67, pela formulinha, trabalho força vezes deslocamento, vezes o cosseno do ângulo. Na aula 68, pelo teorema da energia cinética, que está aqui, e na aula 69, pela área da figura, beleza? Então, agora vamos para os exercícios na página 74 do seu caderno 4, ok? Então, gente, página 74, o primeiro exercício, é muito fácil, porque é só fazendo área, só é trabalhoso, tá? Então, eu tenho aqui, uma figura, um gráfico da força em função do deslocamento em um processo de anestesia epidural. Um médico introduz uma agulha nas costas do paciente para injetar o líquido anestésico. O gráfico a seguir mostra como varia a intensidade F da força aplicada em função do deslocamento X da ponta da agulha. Ele pede o trabalho realizado pela força exercida sobre a agulha para levá-la até a região epidural, em X igual a 30 milímetros. Cuidado, aqui a força está em Newton, está correto no sistema internacional, mas aqui a distância que ele chamou de X está em milímetros. Eu tenho que passar para metro. 1 metro tem 1000 milímetros. Então, eu vou dividir todos esses valores por 1000. 8 dividido por 1000, 0,08. 12 dividido por 1000, 0,012. 18 dividido por 1000, 0,018. 20 dividido por 1000, 0,020 ou 0,02. E aí vai. 26 por 1000, 0,026. E 30 por 1000, 0,03 ou 0,030. Primeira área, eu vou pintar esta área de 0 até 8, que é um triângulo, tá aqui, de 0 até 8, ou 0,08 metros, é essa área aqui.
Área do triângulo, base vezes altura sobre 2. Base está aqui, ó, 0,008. A altura, esse ponto aqui, ó, vale 12 sobre 2. 0,08 vezes 12 sobre 2, 0,048. Guarda essa resposta. Próxima área, eu peguei aqui, ó. Isto de 8 a 12, ó. Tá vendo? Ó, pintei aqui, ó, de 8 a 12. É a minha área número 2, é um trapézio que está em pé de novo, ó. Ele vai de 0,008 a 0,012. Área do trapézio, base maior, 12. Base menor, esse pedacinho aqui, ó, 6. A altura, como ele está deitado, a altura começa em 0,008 e termina em 0,012. 0,012 menos 0,08 dá 0,004 sobre 2. Fazendo essa conta, eu encontro 0,036. Guardo isso. A próxima área eu vou pegar daqui, ó, de 12 até 18, ó. De 12 a 18. É outro trapézio, ó, de 12 a 18, ou seja, de 0,012 a 0,018. Tá aqui, ó. Base maior, ó, 9, tá aqui. Base menor, 6, tá aqui. Altura, como ele tá virado, ó, isso aqui é altura. 0,018 menos 0,012 dá 0,006 e sobre 2. Fazendo a conta, esta área deu 0,045. Próxima área número 4, ó, esse pedacinho aqui, ó. Área número 4 vai de 0,018 a 0,020. Outro trapézio, base maior, 9. Base menor, 8. Altura, de novo ele está deitado, 0,02 menos 0,018 dá 0,002. Sobre 2, esta conta dá 0,017. Próxima área, peguei daqui até aqui, ó, é um retângulo. Vai de 0,02 a 0,026. Base, 0,006 e altura 8. Então, esta área deu 0,048. Área número 6, que é essa daqui, ó. Tá aqui, ó, número 6. O de vocês não está aparecendo aqui, ó, mas esse ponto é 0,028. Então, vai de 0,026 a 0,028. Base maior, 12. Base menor, é esse pontinho aqui, ó, 8. Altura, isto menos isto, 0,002 sobre 2. Esta área deu 0,02. E a última área de um retângulo, ó, vai de 0,028 a 0,030. Base vezes altura. Somando as 7 áreas, vai dar 0,238, que é aproximadamente 0,240, alternativa C. Então, o trabalho realizado pela agulha durante todo o processo de 0 até 30 milímetros, 0,240 joules, alternativa C, ok? Exercício número 2, da VUNESP. Um motorista trafegava com seu veículo por um trecho retilíneo de uma rodovia com velocidade constante, 30 metros por segundo, quando, 200 metros antes de um posto policial, decidiu reduzir sua velocidade para 20 metros por segundo.
O gráfico representa como variou a força resultante que atuou sobre o veículo em função da distância percorrida por ele, desde o instante que iniciou a frenagem até a passagem pelo posto policial. Sabe-se que a massa do veículo é de 1/10⁻³ quilogramas, ele quer um módulo da força F indicada no gráfico. Veja bem, ele está aqui, ó, com velocidade 30, está aqui no gráfico, ele pode passar pelo posto policial com velocidade 20. Então, ele começa a frear de 30, reduz para 20 e ele andou 200 metros, tá? Como o problema nos forneceu o gráfico da força pelo deslocamento, a área da figura é o trabalho. Então, eu fiz a área, essa figura é um trapézio. Vocês podem também, se quiser, fazer a área desse retângulo e somar com a área do triângulo, não há problema nenhum. Eu já fiz direto a área do trapézio. Base maior, ó, é tudo isso daqui. Opa, peraí, que o mouse deu um pulo aqui, ó. Base maior começa aqui no 0, termina no 200. Então, a base maior, 200. Altura, desculpa, base menor, é esse pedacinho aqui que vale 50. A altura do trapézio é isso aqui, F, altura F, sobre 2. 200 mais 50, 250, que dividido por 2 dá 125F. Guardo isso. Eu achei o trabalho através da área da figura. Mas nós sabemos que o trabalho também pode ser calculado pela variação da energia cinética. Isso é o teorema da energia cinética. O que é variação da energia cinética? Energia cinética final, massa velocidade final ao quadrado sobre 2, menos energia cinética inicial, massa velocidade inicial ao quadrado sobre 2. O trabalho eu já descobri, tá aqui, ó, 125F. Então, troquei o trabalho por 125F. A massa ele forneceu 1/10⁻³. 10⁻³ é 1.000. 1.000 vezes 1, 1.000. Então, troquei a massa por 1.000. Velocidade final. Olha só, velocidade final, ele passou pelo posto policial com velocidade 20, ó, tá aqui no texto. Então, esse V final, 20 ao quadrado, sobre 2, que é da fórmula. Menos, de novo, massa, 1.000. A velocidade inicial do veículo tá aqui no texto, ó, era 30, 30 ao quadrado sobre 2. Então, ficou 125F igual 1.000 vezes 20 ao quadrado dá 400, vezes 1.000, 400.000 dividido por 2, 200.000. 30 ao quadrado, 900, vezes 1.000, 900.000 dividido por 2, 450.000. 200.000 menos 450.000 dá menos 250.000, que dividido por 125 dá menos 2.000 newtons, tá? Como ele está freando, então essa força deu negativa, mas nós vamos trabalhar com um módulo da força, tá? Tanto que ele pede aqui, ó, no enunciado, o módulo da força F aplicada, tá? O módulo de menos 2.000, 2.000. 2.000 é a mesma coisa que 2 quilonewtons. Lembra que 1 quilograma tem 1.000 gramas. 1 kilonewton tem 1.000 newtons. Então, 2.000 newtons, 2 kilonewtons. Alternativa B de bola, ok? Então, exercício número 2 também prontinho. Exercício número 3. Aqui nós temos até alguma coisa tampando aqui a minha visão, eu não estou conseguindo ler a parte inicial do exercício, gente, já está sumindo, peraí. Ah, sumiu aqui, ó. Não sei se aparece para vocês, para mim está aparecendo aqui, ó. Com massa igual a 40 quilogramas,
O carrinho representado, o carrinho, massa 40 quilogramas, move-se para a direita com velocidade 4 metros por segundo, quando passa pela posição x igual a 2 metros. Ele está submetido a duas forças que têm a mesma direção do eixo x. A força FA, esta força é variável, como mostra o diagrama. Pede para o Pedro vir pegar ele, por favor. A força que eu estou gravando aula. Ele está submetido a duas forças que têm a mesma direção do eixo x. FA variável, como mostra o diagrama, de sua intensidade em função da posição do carro. Então, a força FA está sendo mostrada no gráfico. E a força FB é constante e tem módulo 150, ela é contrária ao movimento. A velocidade que o carrinho terá ao passar pela posição x igual a 10 será em metros por segundo, igual a... Em primeiro lugar, gráfico da força em função do deslocamento. Eu acho o trabalho através da área da figura. Só toma cuidado que ele passa pela posição 2 e ele pede da posição 2 até a posição 10. Posição 2 está representada por esse ponto e a posição 10 por esse ponto. De 2 a 10, eu tenho a área desse triângulo. Então, está aqui, ó. Trabalho de FA é a área, base vezes altura dividido por 2. Base começa no 2, termina no 10, tem 8 unidades. A altura, esse ponto aqui vale 400 sobre 2. 8 vezes 400 sobre 2, o trabalho é de 1.600 joules. Essa força B é uma força contrária ao movimento. O movimento é para a direita, a força é para a esquerda. Ó, redesenhei aqui. Esse ângulo é de 180 graus. Então, seria o trabalho da força FB vezes o deslocamento, vezes o cosseno de 180 graus. A força FB foi dada no exercício, ela vale, ó, 150. O deslocamento pelo gráfico de 2 até 10 metros, 8 metros. E o cosseno de 180 graus é menos 1. Então, fica menos 150 vezes 8, menos 1.200 joules. Vocês estão vendo que é um trabalho negativo. Agora, eu aplico o teorema da energia cinética. O trabalho total de todas as forças que atuam no carrinho, que é da força FA e da força FB, é a variação da energia cinética. Então, trabalho total, trabalho da força FA, 1.600, está aqui, mais o trabalho da força FB, 1.200 negativo. Variação da energia cinética, massa do carrinho foi dada aqui, ó, 40. Velocidade final do carrinho, não sei, é o que o problema pede, sobre 2, menos massa do carrinho de novo, 40. Velocidade inicial do carrinho está aqui no texto, ó, 4 ao quadrado sobre 2. Mais com menos dá menos. 1.600 menos 1.200, 400. Aqui, 40 dividido por 2 dá 20V ao quadrado. De novo, 40 dividido por 2, 20. 4 ao quadrado, 16. 16 vezes 20, 320. Passei para o lado esquerdo positivo. 400 mais 320, 720, igual a 20V ao quadrado. 720 dividido por 20 dá 36. Raiz quadrada de 36, 6 metros por segundo. Então, esse carrinho, quando passa pela posição 10, passa com velocidade 6 metros por segundo, alternativa B de bola. E, finalmente, exercício número 4. Um carrinho de supermercado com massa
20 quilogramas, é empurrado para cima em uma rampa inclinada de 30 graus por uma força paralela ao plano de apoio, cuja intensidade varia em função da distância, conforme o gráfico a seguir. Então, olha aqui, ó, o gráfico sobe a rampa AB, ou melhor, o carrinho sobe a rampa AB, alguém empurra este carrinho para cima com uma força F que varia de acordo com este gráfico. Esse é um gráfico da força em função do deslocamento, tá? No trecho AB, aqui na subida, não há atrito. E no trecho horizontal BC, ó, a força de atrito tem intensidade constante, FAT, de modo que o carrinho vai parar no ponto C. O carrinho parte do repouso no ponto A, pessoal, e ele para no ponto C. Despreze o efeito do ar, ele pede o valor da força de atrito. Ó, detalhe importante. Partiu do repouso no ponto A, o que eu falei para vocês no início da aula? Se ele não tem velocidade, ele não tem energia cinética. Então, a energia cinética inicial no ponto A é zero. A energia cinética final no ponto C também é zero. Então, quando eu for fazer a variação da energia cinética final menos a inicial, ambas são zero. Então, vamos lá, ó. Trabalho da força de A até C. O trabalho da força F é a área da figura. Nós temos aqui duas figuras, ó, um trapézio, tá aqui um trapézio e um retângulo, eu calculei separado. Área do trapézio, base maior, 200, base menor, 50, a altura, como ele está virado, a altura vale 10 sobre 2. Então, vai ficar 200 mais 50, 250, vezes 10, 2.500, dividido por 2, 1.250. Essa é a área do trapézio. Vou somar com a área do retângulo. Base começa no 10, termina no 20, vale 10, e a altura vale 50, ó. 10 vezes 50, 500. Somando as duas áreas, 1.750 é o trabalho dessa força F para empurrar o carrinho de A até o ponto C, ok? Só que tem também, como o carrinho sobe de A para B, tem o trabalho da força peso. Como é que eu calculo o trabalho da força peso? Peso vezes a altura, ou seja, a massa do carrinho, aceleração da gravidade vezes a altura. Como o carrinho sobe, o que eu relembrei no início da aula? Desceu, trabalho positivo. Subiu, trabalho negativo. Então, o trabalho é negativo, ó. Massa do carrinho foi dada aqui, 20 quilogramas. A gravidade, o G é 10. Então, o peso do carrinho, 20 vezes 10, 200. E a altura está aqui, ó, na própria figura. A altura da rampa, 5 metros. Então, menos 200 vezes 5, o trabalho do peso, no caso, menos 1.000 joules, ok? Trabalho total de todas as forças que atuam no carrinho. É o trabalho da força F, ó, que empurra o carrinho durante todo o trajeto ABC, mais o trabalho do peso que atua no trajeto AB e mais o trabalho da força de atrito, ó, que atua no carrinho no trecho BC. Então, tem 3 forças, 3 trabalhos. Então, o trabalho da força F, mais o trabalho do peso, mais o trabalho da força de atrito, igual a variação da energia cinética. Mas o que eu já falei para vocês? Que como o carrinho parte do repouso no ponto A e chega ao repouso no ponto C, então a energia cinética, tanto final como inicial, valem zero. Então, ficou o trabalho da força F, está aqui, ó, 1.750, mais o trabalho do peso, que é 1.000 negativo, e o trabalho da força de atrito, que é negativa também. Só que o trabalho da força de atrito é o quê?
força de atrito vezes o deslocamento, que o atrito só atua no trecho BC, do trecho BC, ó, o deslocamento é 10. 1.750 menos 1.000 dá 750, que dividido por 10, 75 newtons é o valor da força de atrito que atua no carrinho nesse ponto de B até C. Ok, pessoal? Então, até a próxima aula e fique com mais um trechinho do Deep Purple, tá? Até mais. Tchau!